Mercado da bola do Flamengo, o rubro-negro segue atrás de reforços e quer mais um jogador na janela especial de abril. A janela abre daqui a pouquinho, no dia 1º de abril, mas não é mentira, não é fake, hein? E vamos falar também sobre o meia Oscar, ele que está com o contrato terminando lá na China. Será que tem interesse do Flamengo novamente? Como é que está essa situação? Ramon Sosa, atacante do Talheres, interessa ao Flamengo? Tudo isso e muito mais a partir de agora. É nóis, tripulação rubro-negra. Se existe o Flamengo no mundo, a notícia não para. É hora de mergulharmos nas águas turbulentas do mercado da bola. No vídeo de hoje, vamos reagir junto às possíveis contratações que podem fortalecer ainda mais o nosso Mengão. Então, vamos ao vídeo. Depois de muita confusão, o Nova Iguaçu conseguiu mandar o jogo contra o Vasco no domingo, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A informação que eu tenho é que o Nova Iguaçu decidiu fazer um novo pedido após a manifestação do governador Cláudio Castro, dizendo que o Nova Iguaçu poderia mandar o jogo lá no Maracanã. O Cláudio Castro, ele foi questionado sobre o tema, né, e ele disse o seguinte, no último domingo, me ligaram para avisar que o Vasco entraria em campo com a camisa escrita Maracanã para todos. Avisei a Ferdi que o governo não tinha nada a ver com isso. No dia seguinte, me ligaram o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu, né, falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, que estava liberado Vasco e Nova Iguaçu jogarem. Então, foi isso que o Cláudio Castro disse, motivou um novo pedido do Nova Iguaçu para jogar no Maracanã. Depois o Flamengo soltou uma nota também, Flamengo e Fluminense, né, os donos ali do consórcio do Maracanã, enfim, falando que o Vasco se vitimiza. Galera, a real é que é a seguinte, Flamengo e Fluminense não têm embasamento jurídico para negar o estádio a outros clubes, porque existe uma cláusula no contrato que obriga Flamengo e Fluminense a cederem o estádio. Então essa é a grande verdade. Flamengo e Fluminense pagam as contas, mas não têm o direito de vetar jogos no Maracanã. Chegou a hora, na verdade, passou da hora do Flamengo tentar realmente construir o próprio estádio, porque o Maracanã, como disse a frase da camisa do Vasco, será de todos, é de todos e sempre será de todos. Então, na minha opinião, chegou a hora do Flamengo se movimentar de verdade para a construção do seu estádio, de um estádio para chamar de seu. Que seja um estádio de 30, 40 mil pessoas. Realmente, eu concordo plenamente. O Flamengo ele precisa de ter o seu estádio para chamar de seu, né? Só assim ele vai evitar esse tipo de situação. Mas o Vasco ele se preocupa mais com o Flamengo do que com o próprio time, né? Eu acredito que se o Flamengo tivesse hoje a concessão do Engenhão, ele estaria passando pela mesma situação. O Vasco estaria fazendo a mesma coisa. O Flamengo quer mais um meio-campista nessa janela de abril, ou seja, é um meio-campista que atua no futebol brasileiro. Por quê? Aí eu vou explicar para vocês por quê. Porque essa é uma janela especial feita apenas para jogadores que disputaram campeonatos estaduais em 2024. Então, só atletas que disputaram o campeonato estadual é que entram nessa janela especial, tá? A ideia é que esse jogador seja um jogador que possa atuar em mais de uma função no meio-campo, né? Um volante, um segundo homem de meio-campo que jogue também como terceiro homem, como meia, e que possa ajudar o Flamengo, especialmente nesse período também de data FIFA. Conversei com algumas pessoas sobre o Igor Jesus, né? Elogiaram muito o Igor Jesus, disseram que o Igor Jesus já até hoje passou à frente do Alan, por exemplo, é um jogador que está à frente do Alan para a comissão técnica, mas me disseram que é preciso pelo menos mais um jogador, né? Destacaram que o Eric Pulgar, além de servir sempre a seleção, ele também toma muitos cartões, então está sempre suspenso. Então é uma necessidade aí da comissão técnica, mais um jogador nessa posição. Vamos lá. O que eu sei é que a verba no momento é pequena, não é muito grande.
Não sei se vão pedir uma readequação no orçamento, isso pode acontecer, mas estamos de olho para descobrir quem pode ser esse nome. O contrato do Oscar na China termina no final do ano e ele já avalia voltar ao futebol brasileiro. Ele já havia pensado nessa possibilidade antes, quando chegou a ter até conversas com o Flamengo, mas acabou não rolando por uma imposição lá dos chineses. Ele tinha um contrato longo, enfim, acabou não acontecendo. O Flamengo, pelo que eu soube, monitora a situação do Oscar, continua acompanhando a situação do Oscar, conversa de vez em quando com o staff do Oscar a respeito disso, tá? E não descarta realmente uma nova investida mais para frente. A informação que eu tenho é que se acontecesse, seria algo para o ano que vem, nada nesse ano propriamente dito. Por outro lado, tá? O Internacional também quer o Oscar, também está de olho no Oscar e está muito incisivo até. O Internacional já conversou com os empresários do Oscar, já deixou claro que deseja contratá-lo, deseja repatriar o Oscar, e é um pedido do Eduardo Cudê. O próprio Eduardo Cudê falou isso publicamente. Ele disse que não quer mais nenhum reforço. Depois dos reforços que chegaram, ele não quer mais ninguém, ele só quer o Oscar. O Cudê conversa diretamente com o staff do Oscar, conversa com os empresários do Oscar e tenta aí colocar na cabeça deles que o melhor para o Oscar seria um retorno ao futebol brasileiro, um retorno ao internacional, tá? Ramon Sosa, atacante do Talheres, recentemente houve aí uma especulação, uma notícia de que o Flamengo teria interesse nesse atacante, no Ramon Sosa, né, que é o destaque lá do Talheres, campeonato argentino. Soube que é um jogador que vem sendo monitorado pelo Flamengo, né? O Flamengo vem olhando para jogadores no mercado sul-americano, especialmente para jogadores que estão no futebol argentino. A informação que eu tenho que é um jogador que vem sendo monitorado, sim, mas que até o momento não houve nenhuma negociação. Eu conversei com uma pessoa do staff do Ramon Sosa, tá? E essa pessoa me disse que eles têm a expectativa de receber uma oferta do futebol europeu agora em junho, na janela do meio do ano. Mas se nada acontecer, eles não descartam uma transferência para o futebol brasileiro. O que essa pessoa me disse é que a Liga Brasileira hoje é uma liga para o jogador que quer dar um salto na carreira aqui na América do Sul, um salto em competitividade e um salto também em questões financeiras. Então, no momento que a gente sabe é que o Flamengo monitora esse Ramon Sosa, que é um atacante, né, que até agora, pelo menos a informação que a gente teve, tá? Não houve nenhuma negociação, mas o Flamengo acompanha o jogador, enfim, e o jogador espera se transferir em junho para a Europa, aguarda uma oferta do futebol europeu. Se nada acontecer, aí a gente vê o que vem pela frente, beleza? Tá aí então as especulações para o mercado da bola do Flamengo. Tire as suas conclusões, deixe os seus comentários.